Estamos começando mais uma TV Super Hiper Abras. Hoje fazendo uma cobertura especial do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, ESG. Uma iniciativa que se começou há 3 anos atrás e hoje já está partindo para a 3ª edição. Nesse programa a gente vai fazer uma cobertura completa e falar com autoridades, especialistas e os líderes do setor que estão compondo as pautas aqui tratadas. Mas antes de falar do fórum, vamos com Abras em Ação com a Larissa Vieira. Olá, sejam bem-vindos ao Abras em Ação de hoje. Na segunda-feira, dia 19 de junho, o presidente da Abras, João Galassi, esteve reunido com empresários, profissionais e especialistas do varejo no jantar especial que antecedeu a abertura da Expo Super 2023, evento promovido pela Associação Catarinense de Supermercados, ACADS, uma das 27 associações estaduais que compõem a Abras. A Expo Super reuniu milhares de profissionais e lideranças do setor num grande encontro de negócios, network e tendência com os grandes players do mercado. Na oportunidade, o presidente Galassi destacou que fica muito feliz em cada vez mais reafirmar que o setor supermercadista não para e que é um setor realmente pujante. Para ele, a Expo Super 2023 é o maior evento de varejo de Santa Catarina e traz insights valiosos, patrocinadores expressivos e estratégias inovadoras para se destacar em um mercado de constante evolução. Em breve, aqui no programa Super Hiper, você vai acompanhar os principais momentos deste grande evento supermercadista. Aguarde! Na terça-feira, dia 20 de junho, o presidente João Galassi participou de um almoço promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que serviu para um encontro com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para um debate cujo tema foi a qualidade do gasto público e os novos desafios tributários do Brasil. O encontro, realizado pelo Instituto Unidos Brasil, aconteceu em Brasília, no Lago Sul. Também na terça-feira, o presidente João Galassi participou do seminário Reforma Tributária promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que abordou as PECs 45 de 2019 e 46 de 2022, entre outros temas relacionados ao assunto. A agenda desse seminário contou com a participação de deputados, senadores, representantes do governo, líderes do sistema CACB e especialistas no assunto, com o objetivo de enriquecer o debate em torno do texto substitutivo da reforma, que será apresentado ainda este mês na Câmara dos Deputados. Essas foram as notícias do Abras em Ação de hoje. Até a próxima semana! Agora, vamos para o intervalo comercial. Vamos apresentar aí os nossos patrocinadores. Até daqui a pouco. A estratégia certa de precificação pode ser o seu diferencial na conquista do seu espaço no mercado. Acompanhar seus preços e os da concorrência pode determinar maior assertividade no seu planejamento. Sabemos que esse é um fator determinante para a conquista do sucesso do seu negócio. Existem desafios tanto para a indústria quanto para o varejo, e com a ferramenta certa, eles podem ser superados. Convidamos você a conhecer o Horus Price, solução que entrega informações rápidas e ágeis. São bilhões de preços coletados no mercado.
garantindo dados mais precisos e a qualidade que você busca. Suas escolhas definem o êxito das suas ações. Escolha a Horus. Estamos de volta, agora no segundo bloco. Nesta parte do programa, nós vamos apresentar mais um pouco do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, ESG, uma pauta exclusiva da Abras. O Fórum vem discutindo 5 grandes pautas e prioridades, entre elas, redução de custos, através da reforma tributária, consumo consciente, através da economia circular, redução do desperdício, através do Best Before, combater a fome, conectando o mapa de desperdício ao mapa da fome. E por último, aumentar o conhecimento ao ESG, algo que precisa ser muito difundido e propagado. Nosso programa vai cobrir todos esses detalhes e das principais entrevistas com os líderes aqui presentes. Então fique ligado. Há 3 anos atrás, quando nós elegemos os desafios dentro do primeiro fórum, nós tivemos ali a felicidade de eleger desafios que realmente impactam, de alguma forma, a sociedade brasileira. E, entre eles, a redução de custos. Como contrapartida para atingirmos o objetivo de redução de custos, elegemos a reforma tributária. E, assim, começamos a trabalhar o debate sobre a reforma tributária, mas que tinha um objetivo claro, a simplificação, a segurança jurídica. Mas hoje o que nós estamos vendo, e por isso que nós vamos dedicar um tempo maior ao debate da reforma tributária nesse painel no dia de hoje, porque o que nós estamos vendo é uma ameaça concreta à cadeia nacional de abastecimento com os aumentos de impostos nos alimentos, em especial na cesta básica, prejudicando de forma muito intensa a sociedade brasileira. Então, o que nós estamos lutando, trabalhando, é para que essa reforma tributária mantenha o seu princípio, que é o da simplificação, da segurança jurídica, o fim da guerra fiscal, a possibilidade de recebermos aqui outras empresas que tenham um ambiente de negócio que realmente traga segurança, mas não aceitamos e não apoiamos uma reforma tributária que venha onerar os preços dos alimentos. Então, essa é uma luta, não da Abras e nem da cadeia nacional de abastecimento, ou seja, que desde o agro, passando pelas indústrias, embalagens, transporte, logística, insumos agrícolas, o atacado e o próprio varejo alimentar, mas é uma luta da sociedade. E é para isso que nós estamos aqui trabalhando, para que nós possamos atingir esse objetivo que é de grande importância para todos. Eu acredito que nós temos um desafio enorme pela frente. Nós precisamos de ter clareza de que, no mínimo, 30 dias, 60 dias, votar no segundo semestre depois de conhecer com clareza o relatório. E olha, onerar a cesta básica e fazer cashback num país em que 90% da população ganha pouco mais de 2 salários mínimos, 90%. Eu vou fazer cashback com 90%? E uma outra coisa, eu vou misturar imposto sobre bens e serviços com imposto de renda, porque, na verdade, uma coisa é tributar consumo, que deve ser tributado igual para todos, do ponto de vista de consumo. É um princípio constitucional. Eu já tenho imposto de renda. Agora, eu vou criar um cashback para fazer uma forma de distribuição de renda no consumo e vou sacrificar mais ainda a classe média e vou aumentar o preço de alimentos. Então, isso, para mim, é algo inconcebível e é um erro terrível. Isso nunca foi discutido em reforma tributária, em tempo algum. E se a gente colocar isso agora, de uma hora para outra, eu acho que vai quebrar a relação de confiança, pode cair consumo, pode trazer recessão, pode piorar a economia brasileira. E eu acredito que o Congresso tem uma responsabilidade muito grande de trabalhar com o governo, mostrando, eu não estou falando aqui como deputado de oposição, não, porque eu sou presidente de uma frente parlamentar que não tem oposição ou situação. Ali nós temos que trabalhar para que a gente encontre a alternativa melhor para o país. Primeiro, falar da importância deste fórum organizado pela Abras, mas que reúne todos os diversos setores que
que são fundamentais no abastecimento, desde a produção, desde o agro, passando pelo transporte, a logística, a parte de produção de insumos, o atacado, enfim, são inúmeros setores que acabam chegando aos 215 milhões de brasileiros, porque nós estamos falando não só de alimentos, mas de tudo que nós precisamos no dia a dia, né, no nosso consumo, nos serviços, enfim. É fundamental que, ao fazer um encontro como esse, o setor produtivo tenha foco no desenvolvimento sustentável, na preocupação ambiental, no desenvolvimento social, no combate à fome, à miséria e na gestão eficiente. Portanto, eu fiquei encantado com isso. O setor produtivo brasileiro, liderado pela Abras, fazer, né, todo um esforço nessa direção de atender ao interesse coletivo. É o setor produtivo mostrando o seu compromisso social. Agora, é claro que não podíamos deixar de abordar um tema que vai ter repercussão na vida de todo brasileiro, que é a reforma tributária. Nós não podemos concordar com o que a gente está pressentindo, até porque não está havendo, infelizmente até agora, muita clareza. Até agora não temos um relatório, não temos dados concretos e há sinalizações de que possam querer aumentar imposto. Isso é inaceitável. Há sinalizações de que possam querer onerar, aumentar imposto na cesta básica. Isso é desumano e nós entendemos que é preciso ter muito cuidado nesse momento. De fato, se discute reforma tributária há décadas, mas neste momento está se falando em votar daqui a algumas semanas um projeto que ainda não existe. Ninguém tem conhecimento, não tem um artigo escrito. Tem apenas intenções e dúbias, intenções que não estão claras. Então nós queremos ter uma discussão com transparência, com responsabilidade, fazendo com que a reforma venha para simplificar, para diminuir esse custo operacional que temos hoje ao pagar imposto. O empresário, o empreendedor, desde o micro, do pequeno empreendedor até as grandes corporações, eles têm um custo elevadíssimo. Isso é ruim para quem? Para o consumidor, para o brasileiro, porque afinal de contas cada um é que paga o seu imposto ali ao adquirir o produto ou o serviço. E é óbvio que se aumentar essa carga tributária vai pesar na vida do cidadão. Então nós não podemos aceitar isso, temos que estar atento. Esse fórum deve ser também um momento de reflexão para que todos os setores, o agro, o comércio, o serviço, a própria indústria, que tem incentivado a reforma no afã de que pode diminuir a carga da indústria, mas se você diminuir a carga da indústria e onerar muito o comércio e o serviço, desaparece o consumo. E aí o que ocorre com a indústria? Ocorre recessão, ocorre uma queda na nossa economia e no PIB. Nós não queremos isso. O Brasil está precisando de desenvolvimento, o Brasil está precisando de mais competitividade no cenário mundial. Então temos que simplificar, se possível reduzir, mas aumentar a carga tributária é inaceitável. E nós não podemos votar uma reforma que a gente não tem os dados na mão para simular as operações e imaginar, olha, como é que vai ficar o preço do alimento lá na gôndola do supermercado? Como é que vai ficar os serviços de saúde, de educação? Como é que vai ficar os serviços de limpeza, né? Não só nas empresas, mas no condomínio onde você mora, vai aumentar o custo? Isso vai onerar mais e gerar mais desemprego? Porque se você aumenta esses custos, você pode gerar desemprego. Então é preciso muita prudência nessa hora. Queremos uma reforma tributária que simplifique, mas que não aumente carga tributária. Produzir alimento é uma dádiva ao país como o Brasil, que é um dos expoentes na produção da agropecuária mundial. Ele faz isso com excelência, mas hoje ainda temos aí muitas falhas nos transportes, no desperdício de alimentos, no consumo, a má distribuição disso tudo. E tudo isso tem que ser de fato debatido e achar o melhor caminho para que possa ser resolvido temas como esse. Porque o mais caro seria produzir. Desperdiçar depois que produzia é quase com imbecilidade, né? Uma falta de inteligência mesmo. Esse é um tema importante. Agora, quando vem para um debate desse, que debate temas como ESG, debate temas como reforma tributária, precisa algo que antecede tudo isso, né? Eu, no meu ponto de vista, para que o Brasil possa evoluir, precisa, antes da reforma tributária, debater
a reforma administrativa. Nós precisamos reduzir o custo do país antes de pensar em aumentar essa receita que o governo brasileiro espera, né? O Brasil bate recorde de arrecadação todo ano. O grande problema é que o custo do Brasil também cresce de forma vertiginosa todo ano. Então esse debate não pode estar no bolso de quem produz, de quem industrializa, de quem tem o varejo, de quem distribui. O governo não pode olhar para o setor apenas como arrecadador. Ele tem que pensar no setor como gerador de empregos, como aquele que vai melhorar a situação brasileira. E quanto menos imposto se paga, mais geração de empregos terá. Então o debate é imprescindível em todos os sentidos, tanto naquilo que tange a economia, mas também tange aquilo que é a vida, a saúde tributária e política de cada empresa, de cada um que produz nesse Brasil. O Brasil tem mais de 5,5 milhões de propriedades, né? Vários estados que produzem aquilo que se exporta não produzem aquilo que consome. Então você precisa produzir aquilo que consome nesses estados para reduzir a distância desse transporte e desperdiçar menos, né? Atender os pequenos, né? São inúmeras propriedades de pequenos produtores ou agricultores familiares que não têm infraestrutura nenhuma. Ele produz talvez produtos perecíveis, mas não tem lá uma estrutura de estufa, não tem lá uma estrutura de uma câmara fria, não consegue transportar num transporte adequado para aquele produto alimentício. Então nós estamos aqui discutindo do básico, né, daquilo que pode estragar de fato aquilo que se produz no nosso alimento. Então eu acho que a política do Brasil, ela precisa enxergar, entender melhor esse mapa da produção, atender e socorrer os temas primários como logística, estrutura, armazenagem. Todos esses temas têm que estar na prioridade do governo, na política do governo, e ainda não está. Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre os eixos desse evento, que dizem respeito à redução de custos via reforma tributária, questão de um consumo consciente, erradicação da fome, a publicização, né, do que é ESG, quanto isso é importante, né? E dentro das preocupações que a CNA, que a Confederação tem, estão muito alinhadas com esses eixos, né? Claro que a Confederação, ela representa os produtores, principalmente os pequenos e médios produtores e produtoras rurais. Então a gente se preocupa muito com um eixo que a gente trabalhou ali no painel, que nós entendemos que é central, que é o da redução de custos via reforma tributária, porque ele acaba se alinhando com muitas questões, principalmente a erradicação da fome. Erradicar a fome não é só programas sociais, programas assistencialistas, mas é justamente tornar o alimento acessível, e uma carga tributária alta não torna acessível. Então a Confederação está preocupada em ver como esse assunto vai, a partir de agora, se desenvolver dentro do Congresso Nacional, se preocupa em ter um texto da proposta de emenda constitucional para poder trabalhar junto com o IPE, com outras entidades, para melhorar esse cenário, para que não haja uma carga tributária dos alimentos, principalmente da cesta básica. Essa questão do consumo consciente que tu traz agora, ela está ligada a tudo isso. Então, o que a gente vê, por exemplo, né? Quando a gente fala de alimentos com valor alto, uma das primeiras coisas que impactam no valor do alimento sempre é o custo da despesa tributária, né? Do quanto se paga sobre isso. E onde é que começa esse custo? Esse custo começa lá atrás. Começa no produtor rural, que comprou um insumo agrícola, que o insumo já era caro, porque o valor do tributo é caro, ele produziu, ele vendeu para a indústria de manufatura desse alimento, isso vai ter outra carga tributária. Então a gente começa a encarecer o valor dos alimentos, e a gente tem diversos tipos de alimento. O que mais nos preocupa frente à população, certamente, é a cesta básica, né? Então, quando a gente acaba tendo um valor alto do alimento em si, não quer dizer, olha que interessante, não quer dizer que ele necessariamente vai ser consumido menos, porque tem alimentos como o leite, por exemplo, que a gente diz a critérios econômicos que ele tem uma demanda inelástica. O que quer dizer isso? As pessoas não vão reduzir o consumo de leite se o leite encarecer, porque o leite não produz, não tem, por exemplo, um outro alimento que o substitua, como acontece com a carne bovina. Às vezes nós trocamos pelas aves, pelos suínos, a gente tem alguns substitutos para fazer, né? Então o que acontece? O fato, talvez, da gente ter uma preocupação com a tributação dos alimentos, que a gente só vai conseguir identificar isso por meio de um texto específico da reforma tributária, isso nos liga justamente a ter alimentos acessíveis para toda a população, isso por meio da redução de custo,
que é justamente a desoneração tributária, isso para promover uma consciência maior ainda na população, né, de como a gente precisa ter um consumo consciente disso, de todos os modos, desde o produtor rural ao consumo dos insumos agrícolas, adequada à aplicação, a valorização da produção agrícola, porque nós precisamos ter cada vez mais programas de crédito para o produtor, para o pequeno e para o médio produtor conseguir produzir de forma adequada, e uma produção que possa ser vendida, né, porque muitas vezes acontece diversas questões climáticas que impactam nessa produção e com isso às vezes ele não consegue vender no mercado essa produção, ele tem que levar essa produção para o desperdício. Melhorar também subsídios dos seguros agrícolas também. Então, assim, são diversos eixos que vão se conectar com esse tema que a Abras e toda a coalizão está trazendo no fórum e que a CNA está alinhada e se preocupa em promover todos esses eixos de forma igualitária. E eu creio que discutir esses pontos que hoje está em pauta aqui, a questão tributária, mas principalmente a discussão sobre o desperdício é fundamental, né? Nós não podemos aceitar que um Brasil no tamanho que o Brasil tem, continental, 33 milhões de pessoas passam fome. Então, essa preocupação é uma preocupação do governo, mas é uma preocupação também da sociedade civil, né, dos empresários, de quem cuida do alimento do povo brasileiro. Então, primeiro, parabenizo a Abras por essa iniciativa para discutir um elemento tão importante, né, que é a superação da fome no Brasil e os cuidados que nós temos que ter com a comida que vai na mesa do povo brasileiro. Essa é uma discussão, é uma pauta, né, que o Pacto contra a Fome no Brasil, né, principalmente comandada aí, conduzida pela Geise Diniz, tem trabalhado essa questão, esse cuidado, né, de que uma coisa é você produzir alimentos, outra coisa é fazer esses alimentos chegar na mesa do brasileiro. E esse complemento da Rosana Jatobá é interessante, né? 34% da produção do alimento brasileiro se perde entre um processo e outro. E nós não podemos se dar esse direito, né? Por isso, então, essa pauta do desperdício ela tem que ser levada a sério por toda a sociedade brasileira. Continue com a gente. Voltamos já. Imagina ter a oportunidade de entender o comportamento de compra do shopper, monitorar seu preço e seus concorrentes diariamente, loja a loja e acompanhar seu market share semanal com um único clique? Só a Horus consegue gerar insights acionáveis de forma ágil e intuitiva. Tudo isso é possível pois coletamos centenas de milhões de notas fiscais, permitindo entregar dados em tempo real, monitorando mais de 300 categorias de produtos. Se você precisa melhorar sua performance, aumentar suas vendas e entender mais sobre o seu shopper, não deixe de conhecer a Horus. O programa TV Superipe Abras está direto de Brasília. Estou aqui acompanhando e fazendo essa cobertura especial. Vamos acompanhar agora as principais entrevistas que a nossa editora-chefe, Renata Ruiz, fez durante esse evento. Fique ligado aí e acompanhe. A gente entende que a reforma tributária é o momento do país estar passando por essa dor da reforma tributária, que é uma transformação, que é uma mudança de casca, se a gente for fazer uma analogia com a natureza, e é uma forma de estar destravando o país em termos
de economia, em termos de segurança jurídica, que é o que todos prezam para nós aqui, o que pode potencializar a nossa economia. Celso, um dos primeiros painéis discutidos aqui no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento foi sobre a reforma tributária. Conversamos com alguns dos protagonistas que expuseram as suas opiniões a respeito do tema. Até publicamos um artigo seu sobre o cashback é uma utopia. Podia explicar para a nossa audiência por que é uma utopia o cashback na reforma tributária? É muito fácil de explicar, porque você está devolvendo um imposto que não devia ser cobrado. Então a pessoa tem ilusão que está recebendo um benefício, que está ganhando um prêmio, mas não é verdade. É um imposto que não devia ser cobrado que está sendo devolvido àquele cidadão. Então eu pergunto, para que fazer isso, ter todo esse ônus dessa gestão de milhões de contribuintes que vão ter que pagar e receber esse cashback? Isso é muito mais fácil você dar isenção, como já é hoje, na cesta básica, e se é para fazer alguma compensação pela isenção que os ricos também teriam em cima da cesta básica, que se faça no imposto de renda. Então é uma maneira mais racional. Eu estou procurando aqui propor algo que seja mais simples. O objetivo da reforma tributária é simplificar, não complicar. O cashback é um complicador e é uma utopia, porque você vai estar devolvendo um dinheiro que não devia ser cobrado. Nós esperamos 40 anos para fazer a reforma tributária. Agora o relatório fica pronto na semana anterior, uma semana atrás. E já se propõe votar daqui a uma semana, sem antes ter o projeto da emenda substitutiva lido, relido, com atenção, para evitar erros que depois se transformam em lei. Tá, ainda vai para o Senado, tem mais um tempo lá de reflexão. Mas é muito precipitado. Por que tanta pressa? Por que não fazer o debate, pelo menos numa comissão, para aceitar emendas que os próprios parlamentares têm direito, em nome do povo, de propor? Não, vai se votar direto no plenário com quase impossibilidade de ter emenda. É o relatório do Aguinaldo Ribeiro e ponto. Eu acho isso errado, não é democrático e não é seguro para o futuro da reforma tributária que nós queremos. Que seja a melhor possível e não aquela que de repente surgiu no calada da noite e vai ser votada de uma forma apressada em um pouco mais de 2 semanas depois de um relatório genérico que não foi ainda detalhado, inclusive nem pela lei complementar, que deveria compor o documento que vai à votação. Esse relatório, semana passada, foi concluído. O setor supermercadista pode ficar seguro com isso ou o senhor tem alguma ressalva? Não, não pode ficar seguro. Tem muitos problemas ali que tem que ser, foram apontados pelo presidente João Galassi, foram apontados por mim. A questão do preço dos alimentos é uma questão grave. Vai haver sim um aumento do custo, dos preços para os consumidores. Isso vai afetar a demanda, porque há o que nós economistas chamamos de elasticidade preço-renda, vai reduzir o consumo de alguns produtos e isso vai apertar as margens, porque vai haver uma briga por margem na cadeia produtiva e isso não é saudável, porque alguns setores, inclusive, vão ter dificuldade não só de rentabilidade, mas até de viabilidade. Pode ter fechamento de empresas, pode ter redução de número de empregados, pode ser uma dificuldade negocial dentro da cadeia produtiva que pode inviabilizar alguns negócios. E para finalizar, para equilibrar as diferenças sociais, qual seria a sua sugestão para essa reforma tributária? Primeiro, ter alíquotas múltiplas que diferenciem os serviços essenciais, saúde, educação, transporte, e a cesta básica, os alimentos que são direito da população de não serem tributados, isso é a primeira coisa para olhar o lado social. E fazer as correções que precisam no processo distributivo da desigualdade social brasileira através do imposto de renda. O imposto de consumo não é adequado para fazer política distributiva. A política distributiva você faz no imposto de renda. No imposto de consumo você diferencia produtos, no imposto de renda você diferencia pessoas. Acho que o relatório que foi apresentado foi fruto de uma discussão bastante profunda, não só pelo grupo técnico criado pelo governo, mas ouvindo diversas associações, contribuintes. Acho que eles se abriram bastante para ouvir, inclusive os pleitos, inclusive talvez seja uma grande dificuldade para se consensar, né, numa reforma única. Então, a gente pode ficar tranquila no seguinte aspecto, que muita coisa foi falada, foi ouvida, foi condensada no material e o que a gente tem ali são diretrizes de uma possível reforma tributária sobre o consumo, que talvez a gente não possa ficar tranquila ainda.
Existem muitos pontos que precisam ser trabalhados, técnicos, para que de fato a gente consiga sair do modelo hoje que a gente tem extremamente complexo e disfuncional para um modelo desejado, simples e mais equânime para todos os contribuintes. Então tem um passo longo a se caminhar. Acho que a gente não dá para ficar tranquilo ainda, dá para a gente comemorar que a gente está vivendo um momento histórico. Quanto mais a gente discute reforma tributária no Brasil sobre o consumo, mais maduro a gente fica. Então, comparado a alguns anos, né, há 30 anos, de que tinha diversas propostas de emendas, hoje a gente tem apenas 2 que estão se convergindo para uma única. Então, acho que esse é o motivo de comemoração, que nos dá a segurança de que a gente está um país mais maduro para discutir o tema. Porém, tem N situações ainda que precisam ser trabalhadas e acho que o grande ponto é, infelizmente, a gente vive a questão de uma insegurança entre os entes, uma insegurança entre fisco e contribuinte, diferente de alguns países que há uma colaboração entre esses 2 entes. A gente não tem isso ainda muito maduro e estruturado. Então tudo se desconfia. Enquanto você não vê o texto com os detalhes, com os artigos, cria-se muita insegurança em relação ao tema. Acho que ali o que foi publicado, um belo trabalho, tem 92 páginas, mas muito mais uma condensação de diretrizes e vontades. Então tem muita coisa a ser publicada, trabalhada ainda para te responder que a gente está seguro. Precisa ser muito, muito bem trabalhada ainda. Aí trazendo um pouco de histórico de outros países, né? Quando a gente faz uma pesquisa de IVA, diversos países já implementaram, estão bastante maduros em relação ao IVA, algo que a gente está pensando em implementar, mas há sim em diversos países uma tributação diferenciada sobre os alimentos, especialmente cesta básica. Alguns países mais desenvolvidos há um incentivo para um consumo saudável, com uma isenção, uma redução de alíquota. Há países em que tem efetivamente uma isenção pura de qualquer tributação sobre cesta básica e muitos países com redução de alíquota de IVA em relação ao produto de cesta básica. Então aquela ideia inicial nossa de que deveria ser uma alíquota única aqui, o Bernardo Api já colocou para a gente que não, né, que de fato a gente vai ter algumas alíquotas diferenciadas por produto. Provavelmente cesta básica está dentro desse contexto. Um ponto super importante para a gente pensar é: não adianta eu desonerar ou reduzir a alíquota de cesta básica na ponta, no consumo final. Eu tenho que ter uma desoneração de cadeia, para que eu não tenha um sistema disfuncional como eu tenho hoje, né? Como o sistema de IVA é de débitos e créditos, ou eu tenho essa desoneração do começo ao fim, de forma perfeita, ou eu vou ter um sistema disfuncional também. Então, provavelmente ela deve entrar numa alíquota diferenciada e eu acho que esse deve ser um modelo adotado, até pelo contexto do país que a gente vive, né? Uma preocupação bastante grande que a gente está discutindo, inclusive de distribuição de alimentos para uma população bastante necessitada. Ela deve entrar num contexto de uma tributação, deveria entrar no contexto de uma tributação diferenciada, mas não só na ponta, mas na cadeia como um todo. E para isso, esse modelo disfuncional e complexo que a gente teve por muitos anos nos ajuda. Então a gente é muito preparado para criar modelos diferenciados, né? Não é um país que não tem histórico. Aliás, a gente talvez seja o país mais maduro em tributações diferenciadas. Então, provavelmente a cesta básica, se nesse contexto, eu acho que seria mais benéfico ao nosso país. É a sua primeira vez aqui presencial, participando do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. Como você vê essa iniciativa da Abras de reunir as 15 entidades, reunir pessoas para discutir pontos muito importantes e interessantes para o país? Primeiro, super agradecida de estar aqui, né? Acho que é um momento histórico nosso de discussão de reforma tributária do consumo junto com a Abras e parabenizar a Abras e conseguir trazer tanta gente que conhece do tema, que veio aqui para dividir, veio para contribuir. Deu para perceber no debate acalorado ali que tínhamos posições divergentes, mas com interesse comum. Né, de que a gente precisa efetivamente sair do patamar que a gente está como país e a gente precisa evoluir. O caminho, talvez, a gente precisa estudar, pensar, repensar, e eu acho que a Abras tem feito um papel super importante, trazendo a visões de todos os lados, o nosso aqui de uma consultoria, né, uma empresa, inclusive, de auditoria, trazendo um pouco da visão contábil, um pouco da visão fiscal, um pouco da visão de empresas que investem no Brasil, trazendo time de academia, trazendo representantes do governo, representantes das associações. Então, eu acho que nesse momento que a gente está muito de parabéns de conseguir reunir tudo isso e no final do dia acho que a gente vai sair mais rico, mais preparado, tendo toda essa discussão aqui. Como todo remédio, o IVA tem que ser ministrado na dose certa. E a proposta da PEC 45/110, que inclusive é assinada pelo deputado Raul, peca pela dosagem. Querem fazer um IVA perfeito para ser aplicado no corpo social Brasil,
que é cheio de distorções que provém do sistema maluco, do manicômio tributário. Então, a transição tem que ser feita observando as fragilidades desse corpo. E, portanto, a proposta que a gente faz é de estabelecer uma dosagem adequada. Como é que isso começa? Por exemplo, alimentos. Eles querem enfiar uma alíquota da ordem de 25% a 30% em cima de uma população pobre que hoje ou tem a cesta básica isenta ou pagando na faixa de 5% a 7%. 5% a 7% é a taxa normal na Suíça. Ou seja, aquilo que para nós a gente chama de desonerado, de assistido, de fomentado, na realidade é a taxa normal nos Estados Unidos ou na Suíça. E, no entanto, nós queremos agora aplicar aos mais pobres uma taxa que passa de 7% no litro de leite para 25%, nas nossas contas 26% a 27%, talvez 29%, mas aí pouco importa, uma taxa brutal, para depois, eventualmente, ir descobrir quem é que comprou aquele litro de leite para devolver. Segundo essa explanação, esse IVA único vai encarecer os alimentos e vai prejudicar a população. Fizemos juntos uma pesquisa pormenorizadíssima sobre a carga tributária integral que existe numa cesta de supermercado. Então, olhando o supermercado como um todo e considerando que o coletivo Brasil comprou aquela cesta de supermercado, a alíquota que nós chegamos hoje, efetiva, a alíquota que vai desde o produtor rural, que pagou algum tipo de tributo, até o faturamento final no supermercado, na venda ao consumidor, a alíquota efetiva é de cerca de 12%. Essa alíquota de 12% vai subir para 25%, talvez aí com ajustes de 26% ou 27%, 29%, pouco importa. Consideramos 25%. 25% já é uma alíquota que mais do que dobra a carga atual de 12%. Isso é muito, até mesmo para nós que somos classe média alta, isso é significativo, ninguém vai querer pagar uma carga, quer dizer, de repente se encontrar no supermercado com um custo 10% a 15% superior. A gente sente isso, embora tendo uma elasticidade de orçamento. Imagina o sujeito que não tem elasticidade orçamentária, que está ali recebendo o seu salário para ir correr para o supermercado. Ele, obviamente, vai ser impactado por uma redução muito significativa do consumo. Só que o supermercadista também vai sofrer. Quando ele sentir que está vendendo menos, a margem dele vai começar a se comprimir, ele vai tentar se adaptar, ele vai perder lucratividade. Muitas lojas de supermercado vão ter que fechar. Eu acho que nós estamos diante de uma ameaça de um caos de suprimento de produtos do varejo brasileiro. O senhor citou o cashback. Então, o cashback é uma ferramenta que só vai devolver para quem? A carga tributária de uma cesta de supermercado, você vai ao supermercado, está pagando hoje 12% de alíquota efetiva embutida nos preços, salta do dia para a noite para 25%. Aquilo dobra. Mais do que dobra. Então ele primeiro tira e depois eles estão estudando como é que eles vão identificar você ou na caixa, no próprio caixa do supermercado, ou depois através de um CAD único, de um cadastro qualquer, para fazer essa devolução. Nós todos os dias vimos pela televisão as filas de cadastramento. Isso é de uma burocracia inacreditável e de uma possibilidade de fraude inesgotável. Muito mais simples isentar a cesta básica, coisa que já se faz hoje. Quer dizer, nem tudo no manicômio tributário está equivocado. É preciso preservar aquilo que já funciona bem, mesmo no sistema maluco de hoje, para que a gente não cometa o erro de dosagem, como dissemos aqui de início. A ideia de uma reforma utilizando-se o IVA, um tributo que aglutine todas essas categorias tributárias que estão aí dentro dos produtos, é uma ideia boa. Só que os laboratoristas dessa proposta estabeleceram uma dosagem
completamente equivocada, em que os ricos ficam praticamente isentos, digo os ricos verdadeiros, sistema bancário e as grandes indústrias. E quem paga mais é 95% a 99% da população, que vai ao supermercado, à loja de artigos de construção e assim por diante. Esses pagarão mais. Na verdade, o que a gente teve na semana passada foi a divulgação do relatório do GT, do grupo de trabalho, com as diretrizes que irão nortear o texto legislativo. A gente ainda não tem um texto legislativo, a gente não sabe com clareza, né, como serão desenvolvidos alguns pontos que estão no relatório, mas o que trouxeram ali para nós foram algumas diretrizes, né, assim... como é que seria, qual é a proposta de IVA, que seria um IVA dual, que seria um IVA com uma alíquota flat e algumas outras exceções para setores específicos, a questão de creditamento amplo também, a questão da forma de gestão nacional do IVA com conselho federativo, mas tudo que temos ali são ideias, né? E ideia no papel sem debate, ela não tem consistência, né? Então a nossa preocupação, não só para o setor supermercadista também, mas para a sociedade civil como um todo, é que essa reforma ela passe, esse texto legislativo ele seja levado à aprovação, à votação na Câmara sem o amplo e necessário debate, que é o que a gente acha que vai acontecer, haja vista a previsão do Aguinaldo de votá-lo até, né, na primeira semana de julho, que é daqui a duas semanas. Exato. O que existe nas diretrizes do relatório é a expectativa de que a cesta básica ela seja, não digo nem desonerada, mas tratada de maneira especial, né? Tudo isso, como eu disse há pouco, é uma ideia, não tem ali nenhuma clareza de como vem, de que forma vai ser tratado, mas fato é, a gente até trabalhou junto com os economistas que compõem o nosso time, com algumas projeções, e a gente viu que a gente teria um aumento da carga. A gente fez ali uma simulação de carga hoje que fica em torno de 12, e a gente teria um acréscimo de 12 para 25 em produtos de cesta básica, né, de alimentação básica da população brasileira. Então a gente teria aí um incremento de carga tributária considerável, né, pensando sobre o aspecto assistencialista e social, não só supermercadista, e a ideia do governo é fazer uma devolução, uma compensação desse aumento por meio do cashback, que é a política de devolução para o cidadão brasileiro de baixa renda na boca do caixa, quando ele vai ao supermercado comprar itens básicos, né, de alimentação. A gente entende, eu particularmente entendo, que esse mecanismo ele é um mecanismo que distorce, na minha visão, um pouco a questão de progressividade, que o governo entende, né, que vai haver progressividade de carga devolvendo essa parcela. Mas a gente sabe que reforma sobre consumo ela não se presta a fazer justiça social, né? Ela até promove ali uma equalização distributiva, mas o que faz justiça social é a distribuição, a reforma da tributação da renda, né? Que hoje é bastante regressiva a tributação da renda, né? A pessoa que tem patrimônio, que tem recursos, ela é tributada em menor escala do que o pobre, a pessoa humilde e assalariada, né? Então, assim, a nossa preocupação com essa questão do cashback é o índice de fraude. A gente sabe, por exemplo, que existe isso no Bolsa Família, que já é um programa assistencialista. Tem muita gente que não é habilitada para receber os recursos e se habilita. Tem muita gente que não tem CPF, tem muita gente que não tem certidão de nascimento, que vive no completo desconhecimento, né? Que são pessoas que estão nas ruas pedindo esmolas, que conseguem um dinheiro, vão até o supermercado para comprar um alimento, mas a pessoa não tem um CPF para dar, para receber esse dinheiro. Então, assim, na nossa visão é um pouquinho falacioso. Eu acho que a melhor maneira de se fazer é desonerando cesta básica ou fazendo a transferência de renda através do Bolsa Família. A gente não precisa de um cashback. O cashback, existem modelos até eficientes de cashback no exterior. O governo utiliza muito o exemplo do Rio Grande do Sul, mas a gente fica um pouquinho preocupado com essas questões de fraude, essas questões de progressividade, que não é tão claro que vai haver progressividade. O que faz justiça social é reforma do imposto de renda. Sobre consumo, ela
aprimora ali a distribuição, mas ela não se presta, pelo menos a meu ver, a esse fim. É importante lembrar que o relatório que foi divulgado pelo deputado Aguinaldo, né, fruto do trabalho do grupo de trabalho da reforma tributária, não trouxe o texto legislativo. Ninguém sabe exatamente qual é o teor da proposta que virá. Quais serão os dispositivos, de que forma esses dispositivos serão construídos. Esse é um ponto de cuidado, ponto de atenção. Outro ponto de atenção ainda maior, e foi tratado também aí no debate, é que se conheça o que virá na lei complementar. Lembrando que nós estamos falando em primeiro momento de uma proposta de emenda constitucional, que não pode tecer a detalhes, né? A técnica legislativa diz que a Constituição não pode descer a detalhes como definição de alíquotas e etc., mas uma série de pontos serão delegados à lei complementar que ainda também não apareceu. Portanto, a gente não conhece o texto legislativo da emenda constitucional, menos ainda da lei complementar que regulamentará as alterações feitas. Isso é um ponto de preocupação muito grande que tem que ser acompanhado, os setores têm que acompanhar isso e a Abras tem feito esse trabalho de forma muito bem, né? A diretoria da Abras está muito atenta a isso. E um segundo ponto, pelas entrevistas dadas aí pelo presidente Arthur Lira, é a velocidade de tramitação. Essa proposta virá na forma de um substitutivo, a PEC 45 original, aquela lá do relatório de 2020, mas nós teremos tempo para conhecer, para amadurecer, para propor emendas, a necessidade de se analisar o regimento da Câmara sobre a possibilidade de se apresentar emendas, isso não está muito claro. Portanto, de que forma a sociedade vai contribuir para o aperfeiçoamento do texto. Né? Por mais bem intencionado e mais competentes que sejam os deputados, ao apresentar um relatório, ele tem que sofrer crítica, ele tem que sofrer sugestões, aperfeiçoamentos, ele tem que evoluir, ele tem que amadurecer, a sociedade é complexa. Eu acho que esse é um ponto importante, reforço que a diretoria da Abras tem tomado cuidado em relação a isso, está alerta em relação a isso, mas eu acho que é um alerta para a sociedade brasileira como um todo. Ao conhecermos o texto prometido para a semana que vem, que se tenha tempo para analisar e para propor emendas, para aperfeiçoar o texto. Eu acho que essa é a grande preocupação, eu acho que é o grande ensinamento que sai aqui desse debate hoje. Vamos agora para o bloco comercial. Voltamos já. A estratégia certa de precificação pode ser o seu diferencial na conquista do seu espaço no mercado. Acompanhar seus preços e os da concorrência pode determinar maior assertividade no seu planejamento. Sabemos que esse é um fator determinante para a conquista do sucesso do seu negócio. Existem desafios tanto para a indústria quanto para o varejo, e com a ferramenta certa, eles podem ser superados. Convidamos você a conhecer o Horus Price, solução que entrega informações rápidas e ágeis. São bilhões de preços coletados no mercado, garantindo dados mais precisos e a qualidade que você busca. Suas escolhas definem o êxito das suas ações. Escolha a Horus. Eu vou chamar a Larissa Vieira para apresentar o SH News.
Olá, sejam bem-vindos ao SH News dessa semana. A nova Super Hiper já está disponível. Nessa edição, nós publicamos um estudo exclusivo realizado pela Horus Inteligência de Mercado em conjunto com a Super Hiper, onde mostramos um retrato do desempenho das principais categorias de alto giro pertencente às cestas de alimentos, bebidas, higiene, beleza e pet shop, que permite uma visualização do que os consumidores mais buscam e quais são as suas prioridades. Essa pesquisa baseia-se no conhecimento do consumo, o que acontece dentro da loja, o que o consumidor compra, quando e em qual quantidade, e saber o que o cliente prioriza, principalmente no cenário que nós vivemos hoje, de grande competição, é uma grande força para o varejista. Conhecer os dados, saber ponderar, analisar e viabilizar com ações práticas é importante para poder oferecer o que o consumidor procura de forma eficiente, retratando a realidade vigente e assim ver seu negócio crescer e prosperar. Acesse esses dados e veja este retrato do consumo para aprimorar e contribuir com a evolução e eficiência de execução dos pontos de venda. O estudo contempla as categorias dos alimentos mais presentes no ticket de compra, o ranking das categorias mais consumidas no varejo, análises do ponto de vista do nível socioeconômico do local de compra e muito mais. Além desse estudo, temos também uma entrevista exclusiva com o presidente da GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, falando sobre os 50 anos do Código de Barras e os 40 anos da Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil. Acesse o site da Super Hiper e faça sua leitura. Até semana que vem! Quero agradecer a sua audiência. Obrigado por nos acompanhar por mais um programa especial, onde nós fizemos uma cobertura completa do Fórum Cadeia Nacional de Abastecimento SG, que está na sua 3ª edição e que aconteceu aqui direto de Brasília. E se você quiser rever esse programa e outros, basta acessar nossa playlist no canal do YouTube da Abras e também através do QR Code aqui na tela. Nos vemos na semana que vem. Até breve!